lamp unto my feet and a light unto my path. Graça e paz, nós queremos saudar todos os nossos amados amigos, irmãos, a família na fé e a todos vocês que sempre emprestam o seu coração e o seu tempo para nós aqui. E nós mais uma vez viemos ao ar num programa Cristo para os Povos, é um órgão de divulgação da Igreja Missão da Última Hora, com a sua sede em Novo Hamburgo, na Rua Taubaté 363, no bairro São Jorge. E você é nosso convidado, está com a gente lá nas terças, quintas e domingos. Nossos cultos são sempre no horário das 20 horas e você é muito bem-vindo. Nós vamos ouvir uma mensagem cantada, um louvor abençoado para a sua edificação, mas eu quero que você fique aí sintonizado, porque quero trazer uma palavra muito poderosa para o seu coração, uma palavra que pode mudar a sua história. Amém? Deus abençoe. Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar melhor e mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: Maestro, não desista dos seus sonhos. Jesus está assinando embaixo hoje. Vá em frente. Não olhe para trás, nunca mais. Vou lhe falar de alguém. Seu nome é Jesus. Pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Aleluia. Vou lhe falar, cante, igreja, que mudará a sua vida. Numa cruz morreu com o seu sangue só pra curar suas feridas.
chorar, sofrer. Se há um Deus que tudo pode por vocês, pra que solidão? Rejeite, deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. La, 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 la. Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar. Uma palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, e verso 13 a seguir, nós vamos ver os dois discípulos no caminho de Emaús. É uma história que me chama muita atenção da preocupação de Jesus após a sua ressurreição. Uma das primeiras coisas que Jesus fez foi exatamente ir em busca desses dois discípulos, né? O texto de Lucas vai falar que eram dois discípulos, um deles é mencionado o nome, que é Cleopas, e o outro, a Bíblia, ela não revela o nome desse discípulo. Há alguns teólogos que acham que era Lucas. Mas a verdade é, queridos, que esses dois discípulos, após a morte de Jesus, eles estão retornando para uma pequena aldeia chamada Emaús. Os acontecimentos todos estão se dando em Jerusalém. Jerusalém está em polvorosa. Jerusalém acabara de crucificar aquele que os discípulos e muitos da multidão criam, né, ser o Cristo. De fato era o Messias, o Filho de Deus enviado, mas crucificado. E corria já a notícia em Jerusalém da sua ressurreição, do seu aparecimento às mulheres. E então esses dois discípulos, eles não estão em conotação com todos os acontecimentos em Jerusalém. Jerusalém estava sendo naquele momento o lugar, a cidade mais importante, principalmente para os discípulos, né, que andaram por 3 anos e alguns meses com Cristo, mas eles estão retornando para Emaús, uma pequena aldeia. Se você for a Israel hoje, você não sabe nem determinar em que localidade era esta Emaús, né? Existem 3 possibilidades de onde pudesse ser esta pequena aldeia, esse pequeno vilarejo que era Emaús. Aí vem diante desse texto, diante de nós, alguns questionamentos, algumas perguntas. O que pode fazer 2 homens abandonarem tudo e voltar para a sua velha vida, voltar para Emaús, deixar Jerusalém, virar as costas para Jerusalém e ir para Emaús? Se nós lemos o versículo 13 e 14, nós vamos ver que eles iam falando entre si tudo o que havia sucedido. Por quê? Porque a verdade é que a esperança desses discípulos estava resumida a uma cruz e um túmulo. Essa era a esperança desses 2 homens que largaram tudo para seguir Jesus, acreditando que o reino de Deus, ou melhor, se nós vamos depois ler o texto, nós vamos entender que eles não haviam compreendido o que era realmente o reino de Deus. Eles estavam dando uma conotação mais política e mais militar, mais partidária, do que realmente o reino de Deus.
Mas a verdade é que uma das primeiras coisas que me chama a atenção, que pode fazer alguém virar as costas para Jerusalém, abandonar tudo e voltar para Emaús, eu costumo dizer que é o caminho das lágrimas, Emaús é o caminho da decepção, Emaús é o caminho da frustração, Emaús é o caminho das pessoas desiludidas, o caminho das pessoas profundamente decepcionadas. E eles estão retornando, então eles estão conversando muita coisa entre si. Eu ministrei essa semana no nosso templo sede e disse que nos momentos de crise, uma das melhores coisas a gente deve fazer é falar menos. E naturalmente as pessoas que estão em crise, geralmente elas falam demais. Porque é nas crises que Deus está tratando a gente, Deus está lapidando, Deus está moldando, Deus está trabalhando o nosso caráter, Deus está realmente assim nos transformando, e a gente às vezes fica assim jorrando uma água amarga para fora através de conversas, de questionamentos, de inquirições, de coisas que às vezes mais lançam dúvidas do que qualquer outra certeza ou esperança. Então esses homens estavam, na verdade, eles estavam voltando, eles estavam conversando muita coisa entre si, não estavam entendendo absolutamente nada, né? Por quê? Porque no versículo 15 e 16 vai falar que eles não conseguem ver Jesus. Por quê? Porque como eles estão voltando para Emaús, Jesus, após a ressurreição, vai no caminho de Emaús encontrar eles e junta-se a eles nessa trajetória. Só que eles não conseguem reconhecer Jesus. E eles estavam assim tão compenetrados nos seus problemas, eles estavam tão focados em si mesmos, eles estavam assim tão envolvidos nas suas desculpas, nas suas decepções, nas suas justificativas, que eles não puderam reconhecer, notar que Jesus caminhava junto deles. Para eles, aquela pessoa que se junta a eles na caminhada era mais um viajante, era mais um transuente, era mais alguém, um peregrino, era alguém que estava ali, uma trajetória e que se soma a eles. E eles não conseguem reconhecer que era Jesus. Ou seja, eles estavam com uma cegueira espiritual. Seus olhos estavam como que fechados, eles não podiam entender que tudo aquilo que estava acontecendo era realmente um momento em que eles precisavam refletir e talvez não sair, não voltar para Emaús, não voltar para a terra onde eles teriam que dar explicações, teriam que se justificar, eles teriam que reconhecer talvez que eles foram precipitados, enfim, voltar para um caminho de desculpas, voltar para um caminho de justificativos, voltar para uma velha vida. Então eles estavam com uma cegueira espiritual. E é interessante que muitas vezes a gente parece que tem os olhos vedados e não consegue enxergar Cristo ao nosso lado. Nós estamos às vezes tão compenetrados, tão focados, tão envolvidos nas nossas circunstâncias pessoais que a gente não consegue ver Cristo ao nosso lado, andando do nosso lado, caminhando junto com a gente. E o verso 17 do capítulo 24 de Lucas vai dizer que então Jesus disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis assim tão tristes? Então, se eles estavam primeiro conversando demais, se eles estavam com uma cegueira espiritual ao ponto deles não reconhecerem que era Jesus caminhando com eles, há uma terceira coisa que os fez voltar para Emaús, regredir na sua vida, nos seus propósitos. Era um coração triste. Era um coração amargurado. E por que eles estavam tristes? Eles estavam tristes por muitas coisas. Estavam tristes pela morte de Jesus. Eles estavam tristes pela injustiça. Talvez eles podiam estar questionando entre eles como que se liberta um criminoso e se crucifica um profeta, um justo como Jesus. Eles podiam estar tristes pelo núcleo apostólico que não estava unido e que eles acabam se separando, abandonando Jesus. Talvez eles pudessem estar tristes pela ingratidão do próprio povo que não reconheceram todos os feitos e todos os milagres e tudo que Jesus realizou no meio deles. Eles estavam tristes. Eles estavam exatamente agora
voltando, se isolando dos demais, porque uma das marcas da tristeza, uma das características de uma pessoa triste, é uma pessoa que ela se isola, ela anda na contramão, ela se ausenta de muitos que poderiam ajudá-la. Então esse é um dos caminhos da depressão, esse é um dos caminhos que leva a pessoa a se isolar e se enclausurar e acaba ficando uma pessoa solitária. E vocês podem entender que um coração triste não é um coração que produz algo bom. Uma pessoa triste é uma pessoa fraca, uma pessoa triste. Eu ministrei a semana e disse que o cristão que não irradia e não contagia a alegria, ele está traindo a sua chamada e a sua vocação. Não é? Você não tem alegria, você não tem satisfação de andar com pessoas que quando se encontram com você, parece que te jogam para cima, parece que as pessoas elas conseguem dar a volta por cima da crise, elas conseguem contornar as circunstâncias desagradáveis da vida e elas irradiam alegria, elas irradiam motivação, elas nos impulsionam, elas nos dão motivação. Né? Então, esses homens estavam tristes. E eles estavam tristes por muitas coisas, né? E eu costumo dizer que onde tem ser humano tem problema. E como tem gente triste por decepção nos relacionamentos de amizade, pessoas tristes com a família, pessoas tristes com pastores, pessoas tristes porque eu costumo dizer que na comunidade, na igreja, onde a gente está ali vivendo em comunhão, nós vamos ter pessoas fracas e pessoas fortes. Nós vamos ter pessoas espirituais e pessoas naturais. Nós vamos ter pessoas alegres, pessoas tristes. Nós vamos ter pessoas verdadeiras, vamos ter hipócritas. Sempre foi assim e sempre será assim. Então, nós devemos, na verdade, buscar a alegria que só Deus realmente pode nos dar. E esses homens estavam tristes, não é? E no versículo 19 você vai encontrar uma outra razão pela qual eles estavam retornando para Emaús. Eles vão relegar toda a obra de Jesus a um mero saudosismo. Observe que eles vão dizer assim, ó, e eles disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, o qual foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, né? E aí eles começam a dizer que Jesus foi, Jesus fez, Jesus era. Eles estão voltando ao passado. Eu acho que nós nunca devemos esquecer o nosso passado. A gente que vai dirigindo o nosso carro, nós temos e devemos de vez em quando olhar no retrovisor. Devemos olhar nos espelhos retrovisores para a gente ver o que vem atrás. Agora, eu não posso dirigir a minha vida olhando só para trás, não. O que tem de gente presa ao passado, o que tem de gente presa aos traumas lá, que ficaram para trás e elas não conseguem se desprender, elas vivem presas a esse passado, elas vivem como que amaldiçoadas por este passado. E esses homens estão justamente dizendo isso, não é? Que Jesus foi. Por quê? Porque eles não estavam se lembrando de todas as palavras que Jesus havia dito. Jesus disse que ele iria se entregar, ele iria ser crucificado, ele morreria, ele seria sepultado, mas ele ressuscitaria. Então, por muitas vezes, Jesus, ele fez menção de deixar clara a sua missão, o propósito pelo qual ele veio como Filho de Deus, como primogênito de Deus, como unigênito de Deus, como Cordeiro de Deus, como Salvador do mundo, como Messias enviado de Deus, né? Então eles estavam vivendo de passado e às vezes eu fico ouvindo pessoas lembrando do passado ou muito preso ao passado. Quando eu fazia, quando eu tinha, quando eu era, quando eu orava, quando eu pregava, quando eu jejuava, quando eu era feliz, quando eu tinha uma chamada. Ei, eu estou aqui nesta programação aqui dizendo para você que é momento de você retomar uma vida agora, nesse presente, e se preparar para um futuro melhor. Porque se você fica só olhando para o passado, quando você tinha, quando você era, quando você fazia, quando a igreja orava, quando a igreja tinha mais poder, quando a igreja era mais santa, gente, você tem que acordar que agora é o nosso momento, agora é a nossa hora, não é? Então eles estavam ali pensando que o poder de Deus havia cessado.
Eles estavam pensando que as palavras de Jesus não eram verdadeiras. Gente, tudo que a gente prega, tudo que está aqui na Bíblia é verdade e precisa ser verdade para nós. Porque enquanto muitas pessoas que elas leem, elas até falam, mas aquilo parece que para elas não é de verdade. Parece que só é de verdade para os outros, para ela não é. Porque quando chega o seu momento de você passar uma prova e você precisa lançar a mão da Bíblia, aí parece que perde o efeito, perde a força, perde a praticidade dela na sua vida. Então, veja bem, no versículo 20 e 21, eles estão exatamente dizendo isso. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte, nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, ou remisse Israel. Mas agora, contudo, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eu acho muito profunda esta palavra, demais, de verdade, de princípios para a nossa vida. Porque eles não tinham mais esperança. E é muito difícil você conviver sem esperança. É muito difícil. Gente, esperança não é uma simples motivação. Não. Esperança não é uma mera expectativa. Eu tenho expectativa, eu tenho motivação para trabalhar. Não. Esperança é quando tudo está dando errado e você ainda acredita que vai dar certo. Isso é mais que motivação. Está entendendo? E ter esperança, está todo mundo dizendo que você não vai chegar lá, mas você está crendo que vai chegar. Está todo mundo dizendo que o país está em crise, que vai piorar a situação, mas você ainda está acreditando num milagre, numa provisão. Isso é esperança. E aí eu poderia aqui fazer um programa inteiro só sobre o poder da esperança. Mas a verdade é que esses homens, eles haviam perdido a esperança. E por que eles perderam a esperança? Porque eles estavam decepcionados. E por que eles estavam decepcionados, pastor Rafael Schmidt? Decepcionados por quê? Porque eles estavam colocando as suas expectativas nas coisas erradas. Se você ler atenciosamente o versículo 21 do capítulo 24 de Lucas, você vai entender isso. E nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel, ou remisse Israel. Por quê? Você não pode esquecer que naquele tempo, a Palestina, Israel, toda aquela região, ela estava sendo dominada por um império. Né? O reino do norte já tinha passado a Síria, o reino do sul já tinha passado a Babilônia. Né? Já agora estavam os romanos dominando essa nação. E aqueles discípulos, eles estavam na expectativa de que Jesus viria com um governo para libertar Israel do domínio do governo romano. Mas Jesus nunca deixou isto. Jesus nunca afirmou isso. Ele sempre disse que o reino dele não era daqui. Eles estavam numa expectativa política, bélica, econômica, militar, quando na verdade Jesus estava falando de um outro reino. Decepção. Quantas vezes Jesus afirmou que seu reino não é deste mundo, mas eles achavam que Jesus iria enfrentar os romanos e libertar Israel. Eles estavam ali confusos em nome de uma coisa chamada ambição. E quantas pessoas se movem por ambição política? Quantas pessoas vêm até para o meio evangélico atrás de projeção política? Outro dia uma pessoa veio me procurar e disse: pastor, eu queria ir para a sua igreja. Que bom, bem-vindo. Ele disse: mas eu queria que o senhor me apoiasse, porque eu quero me lançar na política. Eu digo: meu filho, então você vê na igreja errada, eu não vou te apoiar. Nem você, ninguém mais. Não é verdade? Ou seja, as pessoas às vezes se aproximam das coisas, elas se envolvem com as coisas com ambições ou com intenções erradas. E aí vem a decepção. Né? Por quê? Porque as pessoas deixam de ouvir a verdade para ouvir o seu coração. Elas deixam de ouvir a palavra para ouvir para dar lugar às suas satisfações pessoais. Buscam promoções, buscam, ao invés de servir, se servir. E aí, queridos, a decepção, ela chega na nossa vida. Então, queridos, a decepção, eles estavam profundamente decepcionados. E eu, outro dia, disse para alguém: você está decepcionado? A culpa é sua. Foi você que
firmou expectativas em homens, em pessoas, e principalmente pessoas erradas. Está entendendo? Agora, interessante que eles eram assim, ó, já é hoje o terceiro dia. Já é hoje o terceiro dia. Aleluia. E desde que essas coisas aconteceram, gente, eles não podiam reclamar, porque Jesus sempre deixou claro que ele ressuscitaria no terceiro dia. E eles vão dizer, é o terceiro dia. Se dissesse assim, hoje já é o quarto dia e ele não ressuscitou, eles teriam razão de estar reclamando. Mas eles estavam reclamando de barriga cheia. Por quê, pastor? Porque a promessa de Jesus estava dentro do tempo de validade. Eu queria profetizar sobre a sua vida aqui nesse momento, de que as profecias e as promessas e os projetos de Deus da sua vida ainda estão no tempo de validade. Você não deve reclamar, por favor, pare de reclamar. É melhor você adorar do que você reclamar. Tá bom? E eles estavam com falta de fé. Se você for ler todo o texto aqui, eles não estavam acreditando no testemunho das mulheres, nem dos demais discípulos, mas eu quero que você entenda que essa história não terminou assim. Jesus revelou para eles o seu amor, e lá na pousada de Emaús, Jesus orou com eles, eles viram as marcas dos cravos nas mãos de Jesus, certamente viram quando ele foi partir o pão, e a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos, seus corações foram incendiados, eles voltaram para Jerusalém, anunciaram que eles tinham visto Jesus, e eles foram renovados, e eles retomaram a sua caminhada. E eu queria dizer a você que a sua história não vai terminar assim. Você está com tristeza, com decepção, com desilusão, com cegueira espiritual, você talvez é um saudosista, você está decepcionado profundamente com pessoas, mas Jesus, Ele é o Senhor da tua vida, e Ele quer entrar na sua história e quer fazer uma mudança na sua vida. Você receba essa mensagem em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, orar para que você entenda que o Senhor Jesus, Ele entra na sua casa, e quando Ele entra para mudar. Amém? Está disposto a deixar ele entrar na sua casa? Está disposto? Ele está batendo no seu coração agora, dizendo, eu quero entrar na sua casa. Se você abrir, se você ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar e vou ceiar contigo. E eu quero que você tome posse dessa palavra. Oremos ao Senhor. Amém? Você crê nessa oração que eu vou fazer? Então receba em nome de Jesus. Pai, eu estou, Senhor, como teu servo e como um profeta, Senhor Deus, para esse tempo. Eu estou, Senhor Deus, tomando o poder e a unção desta palavra, e que, Senhor Deus, ela ministrada possa surtir um efeito extraordinário na vida deste homem, dessa mulher, desse jovem. Senhor Deus, aqueles que estão com cegueira espiritual, aqueles que estão decepcionados, que estão cansados, que estão vivendo, Senhor, de passado, pessoas, Senhor Deus, que estão cansadas, que o Senhor possa abrir os seus olhos, incendiar os seus corações e reanimá-los para sair da Emaús e voltar para Jerusalém. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. E amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Deus resplandeça sobre ti a sua luz e a sua palavra. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Thy word is a lamp unto my feet.